professora Kelly e hoje nós conversaremos sobre bioquímica do envelhecimento na unidade, bioquímica da pele e do envelhecimento. Conversaremos então sobre os fatores que contribuem para o envelhecimento da epiderme e da derme, sobre radicais livres e sobre glicação. Nós já estudamos as moléculas da pele, bioquimicamente como elas são, mas o que será que acontece com elas com o decorrer dos anos, quando envelhecemos ou quando a nossa pele envelhece? Sabemos então que existem dois tipos de envelhecimento, o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. O envelhecimento intrínseco é aquele que ocorre de fora, de dentro para fora, onde as nossas células vão perdendo atividade, vão trabalhando mais vagarosamente, perdendo a habilidade em renovação e em produção de determinadas moléculas, que acontece com o passar do tempo e o que é esperado. E existe o envelhecimento extrínseco, que são os fatores de fora que contribuem para o envelhecimento, seja da nossa pele e do nosso organismo também como um todo. Dentre os fatores extrínsecos, a radiação ultravioleta é a que mais acelera o envelhecimento. Mas também nós não podemos esquecer da má alimentação, das bebidas alcoólicas e do fumo. Também tem a poluição e o estresse que contribuem bastante para o envelhecimento. E aí, na nossa pele, nós vemos sinais desse envelhecimento. Então, nós notamos as rugas, nós notamos uma pele mais ressecada, com menos brilho. E é sobre isso que nós falaremos então, o que acontece bioquimicamente nessa pele. Na epiderme, que é a camada mais superficial da pele, nós temos, com o envelhecimento, uma diminuição dos queratinócitos. Isso acontece porque lá na camada basal da epiderme, onde nós temos os queratinócitos germinativos, que atuam como células-tronco, dando origem a novas células para repor as camadas mais externas perdidas, eles perdem a sua atividade germinativa, eles deixam de gerar novas células. E com isso nós temos uma diminuição da espessura da epiderme. Além disso, nós também temos uma ausência de organização e achatamento das células basais, tudo isso contribuindo para uma menor espessura e maior facilidade de fissuras nessa camada. As células desorganizadas, elas deixam portas abertas para para antígenos do lado externo, para agressões do lado externo e uma pele mais suscetível a fissuras. Também há uma diminuição do número de melanócitos e por isso que começam a aparecer os pelos brancos, né? E porém aqueles que ficam, eles ficam com hiperplasia ou aumento da atividade. E aí por isso que começam a aparecer algumas manchas, as manchas senis, que é pelo acúmulo de melanina ali naquela região. Importante lembrar aqui também que a diminuição dos melanócitos e, consequentemente, a diminuição da melanina favorece uma maior ação da radiação ultravioleta na epiderme e também na derme, já que a melanina é uma proteção contra os raios ultravioletas. Na derme nós vamos observar uma desorganização e diminuição das fibras de elastina e colágeno e também da matriz extracelular, mais precisamente do ácido hialurônico. Então aqui eu tenho uma derme de 35 anos, onde nós conseguimos ver as fibras de colágeno e elastina organizadas e uma quantidade adequada de ácido hialurônico. Aos 45 anos, essas fibras já vão diminuindo em quantidade e também em organização, e diminui a quantidade de ácido hialurônico, e aos 55 anos eu consigo claramente ver a ausência de fibras de colágeno e elastina, elas estão desorganizadas e a ausência também de ácido hialurônico. Essas alterações bioquímicas que acontecem
na produção de ácido hialurônico e também de colágeno e elastina, favorecem o aparecimento de depressões na pele, que nós então chamamos de rugas. Aqui eu tenho um outro esquema também mostrando que na pele envelhecida eu tenho uma alteração na quantidade de colágeno e elastina e ácido hialurônico e uma diminuição, na verdade, me desculpem, na quantidade de ácido hialurônico. Isso se deve a uma diminuição no número de fibroblastos presentes nessa derme e também numa inatividade dos fibroblastos presentes. Eles não conseguem ter a sua eficiência, que é aquilo que nós já tínhamos falado do envelhecimento intrínseco. É normal, a gente espera que essas células, com o passar do tempo, comecem a produzir um colágeno não tão eficiente. Essa elastina, ela também é produzida, porém ela não tem o seu poder de elasticidade como as células jovens e ainda há um problema aqui da elastina que sofre a ação dos raios ultravioletas. Lembrando que nós falamos lá que na epiderme há uma diminuição dos números de melanócitos e uma maior incidência de raios UVs nessa pele. Também conseguem agredir a pele e tem uma ação bastante importante na elastina, desfavorecendo a ação de elasticidade da elastina. Na epiderme também, as glândulas sebáceas perdem a sua ação, a sua produção de ácidos graxos que compõem o manto hidrolipídico. Ele perde, então, a sua função de proteção, de manutenção da quantidade de água ou hidratação da pele, e essa pele passa, então, também a ser mais ressecada. Falando de envelhecimento da pele, nós não poderíamos deixar de falar dos radicais livres. Os radicais livres são produzidos normalmente no metabolismo das nossas células, normalmente na utilização do oxigênio são produzidos radicais livres. E o que são radicais livres? São moléculas, então, que estão nas quais falta um elétron, elas estão instáveis e elas precisam deste elétron faltante para se tornarem estáveis. Nós temos também no nosso organismo os antioxidantes, que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, como a vitamina C, a vitamina E. E esses antioxidantes, o que eles fazem? Eles doam um elétron para o radical livre e agora ele fica estável. Isso normalmente acontece no nosso organismo. Porém, com o passar do tempo, há um desequilíbrio nesta ação. Nós produzimos mais radicais livres do que temos poucos antioxidantes para combater esses radicais livres. E aí eles precisam se tornarem estáveis, eles precisam deste elétron para ficarem estáveis. E eles vão procurar este elétron nas células, em biomoléculas das células, da membrana das células, e eles começam a agredir as células, causando o que nós chamamos de estresse oxidativo e podem causar até a morte celular, acelerando assim, então, o envelhecimento. Além, então, dos radicais livres, nós temos o processo de glicação, que também é bastante importante no processo de envelhecimento da pele. A glicação, ela ocorre quando nós temos um excesso de carboidratos no nosso organismo, e esses carboidratos, eles se ligam às proteínas através do grupo amino terminal por uma ligação covalente, ou seja, uma ligação que não será rompida, formando então os AIDs. Isso acontece normalmente na pele, no colágeno e na elastina. Esses carboidratos se ligam então às moléculas de colágeno e elastina e fazem com que este colágeno e essa elastina percam a sua elasticidade e mobilidade, conferindo assim para a pele, também trazendo mais rugas para a pele, uma pele mais menos flexível, menos elástica. Esse processo é bastante importante no envelhecimento e nós temos que tomar bastante cuidado com o excesso de carboidratos. Por que a pele envelhecida fica mais suscetível a danos e traumas? Exatamente porque ocorre uma diminuição das camadas
da epiderme. Elas ficam menores, as células desorganizadas, gerando assim uma suscetibilidade maior a danos. O prejuízo do açúcar na dieta no envelhecimento é que ele vai causar a glicação das proteínas da pele, colágeno e elastina, fazendo com que elas percam as suas características principais de elasticidade e mobilidade na pele. Obrigado e até a próxima aula.